Boa noite, irmãos. Boa noite a vocês que estão assistindo online. Deus abençoe o nosso culto essa noite. Vamos começar com a leitura da palavra de Deus, o Salmo 122. Salmo 122, que é um cântico de romagem de Davi. Com essas palavras desse salmo do servo de Deus, Davi, nós começamos e Deus nos chama a adorar a Ele. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A congregação pode ficar de pé. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Amém. Vamos cantar agora em resposta à saudação do nosso Deus, Salmo 133. Página 44 no binário, Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso que corre sobre a cabeça, que desce para a barba, para a barba diana, e desce para a gola nas suas vestes. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o raio do Hermon que desce sobre os montes, sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor e manda sua bênção e a vida para sempre. Podem sentar. E vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre nosso culto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai celestial, pela segunda vez nesse teu dia estamos aqui, unidos com um só propósito, louvar o teu santo nome. Estamos aqui para ouvir a tua voz, na tua palavra, na pregação da palavra. E para responder, para cantar, para adorar, para orar e para desfrutar a comunhão dos santos, essa comunhão preciosa.
Senhor, ainda não estamos aqui com todos nós, e nós rogamos, Senhor, a volta à vida normal e sabedoria para nossos líderes, o governador, o prefeito, o presidente. Nessa situação, nós pedimos de sabedoria e os governantes precisam da tua sabedoria também. Senhor, também nós nos lembramos nossos irmãos, primeiro o pastor Alessandro e nosso irmão Rogério, e eles estão doentes, e nós pedimos, Senhor, a tua presença com eles, a tua presença com o tratamento que eles estão recebendo, e a tua proteção. Nós sabemos e a cura, nós sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos. A vida e a morte estão nas tuas mãos. Sabemos que pertencemos a ti. Também sabemos que tu és o grande médico. E não confiamos na sabedoria desse mundo, confiamos em ti. Mas nós sabemos também que podemos usar esses meios que tu nos deste, os remédios e essas coisas, porque é tua bênção que faz essas coisas funcionar. Senhor, nós rogamos a tua bênção sobre esses irmãos e sobre a família, a esposa de pastor Alessandro também, e sobre a igreja em Fortaleza, e sobre nosso irmão Rogério, para que eles possam voltar ao trabalho, à vida como era antes, e fazer o trabalho diário que precisam. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os pastores, os presbíteros, os diáconos, todos os membros dessa igreja de Grande Recife. A congregação aqui em Alberto Maia e também a congregação em Beberibe. Abençoa os irmãos e nos ajuda nesse tempo a lembrar nossos irmãos. Nos ajuda a viver, tanto quanto possível, como a verdadeira comunhão dos santos. Tudo isso nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias à primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Coríntios 6, versículos 12 a 20. Coríntios 6, 12 a 20. E assim diz a palavra de Deus aqui: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. E agora, tendo ouvido a leitura, vamos cantar nossa resposta. Louvor a Deus, Salmo 150A. Página 49 do binário.
Aleluia, Deus louvai, no céu templo adorar, louvai-o nos altos céus, obra do poder de Deus, adorai-o por seus feitos, poderosos sempre são, em grandeza ficarão, glória a Deus e muitas honras, com trombetas dai louvor, com saltério e clangor, com madrugues Deus louvai, danças me apresentai, usai muitos instrumentos, flautas, címbalos soai, todos que respiram dai ao Senhor seus louvamentos. Hoje, nesse culto, vamos continuar nossa série de sermões sobre o Sermão do Monte e vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, mais uma vez, Mateus capítulo 5. Do versículos 27 a 32. Mateus 5, 27 a 32. E assim diz a palavra de Deus: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arrancá-lo e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe a leitura da palavra e também a pregação da palavra esta noite. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, na primeira parte dessa sessão do Sermão do Monte, o Senhor Jesus corrigiu o mal-entendido dos fariseus quanto ao sexto mandamento: não matarás. E agora aqui em versículos 27 a 32 de Mateus 5, ele faz a mesma coisa com o sétimo mandamento. E na cultura que nos cerca, não enfrentaremos muita oposição afirmando o que o Senhor Jesus disse sobre o sexto mandamento. É quase certo que o ódio, dizer coisas desagradáveis sobre outras pessoas e para outras pessoas, não é considerado uma coisa boa, um comportamento bem educado que deve ser encorajado. Nós sabemos isso. Mas agora, quando nós chegamos à explicação do sétimo mandamento de Jesus, não adulterarás, nós entramos numa área absolutamente radical, contracultural. O adultério na manifestação externa, o ato físico de adultério, é comum na nossa sociedade.
nem sequer está em discussão. E mais do que isso, expressões de sexualidade que a Bíblia descreve como sendo tão vergonhosas que nem deveriam ser mencionadas, agora são mencionadas como naturais, como normais, e até dignas de admiração e louvor. A advertência contra os males da perversão sexual agora é classificada como discurso de ódio em muitos lugares. Mas assim como fez com o sexto mandamento, como vimos 2 semanas atrás, o Senhor Jesus aprofunda nosso entendimento do sétimo. O sétimo mandamento não proíbe apenas os atos externos, mas também chega ao cerne da questão, ao coração adúltero. Cometer adultério, o Senhor Jesus diz, não é apenas uma questão de se envolver em atividades físicas fora dos limites do casamento. Se você olhar para alguém com intenção impura, peca contra Deus, se tornou culpado. E se o mundo zomba da aplicação meramente externa desse mandamento, quanto mais zomba do que o Senhor Jesus tem a dizer quando revela o pleno significado desse mandamento. Eu vou usar um exemplo canadense agora, mas eu sei que as mesmas tendências estão presentes aqui no Brasil. Em 2015 foi publicado um documento, uma declaração sobre a afirmação de crianças e jovens diversos em gênero. E aqui eu vou ler uma citação dessa declaração para vocês. Essa declaração diz: a identidade de gênero é um aspecto central do ser. Qualquer tentativa de qualquer profissional de alterar a identidade ou expressão de gênero de um jovem para se alinhar às normas sociais é considerada antiética e um abuso de poder e autoridade. Especificamente, as assistentes sociais devem rejeitar qualquer tentativa de impedir que uma criança cresça e seja transexual, gay, lésbica, bissexual ou qualquer uma das outras opções disponíveis agora. Portanto, se um menino decide que não quer mais ser menino, que deseja ser menina agora, que deseja expressar sua sexualidade com outros meninos, ou talvez com meninas e meninos, quem sabe, tentar corrigir esse comportamento está errado, de acordo com esses profissionais. Não podem fazer isso, não. Nós precisamos permitir que as crianças tomem suas próprias decisões sobre sua sexualidade, sem restrição, com liberdade absoluta. E as chamadas normas sociais não podem determinar o que devemos fazer. Mas essa declaração continua. E fica ainda pior, se você pode imaginar. Eu vou citar de novo. Pesquisas demonstram que o apoio da família ao gênero auto-identificado ou a expressão de gênero dos jovens é essencial para o bem-estar dos jovens. Essencial para o bem-estar. Os profissionais trabalharão com as famílias de maneiras culturalmente sensíveis para promover a afirmação como um aspecto da criação de filhos saudáveis e devem tentar garantir que famílias adotivas ofereçam um ambiente que afirme a diversidade de gênero. Em outras palavras, irmãos, não é apenas inútil que os pais estabelecem normas, limites reais para os filhos quando se trata de guardar o sétimo mandamento. Ser capaz de violar o sétimo mandamento em qualquer maneira é agora considerado a chave para o bem-estar do jovem. A habilidade de quebrar o sétimo mandamento. E se os resultados das pesquisas dos cientistas sociais mostram isso,
deve ser a verdade. E, finalmente, caso isso não seja suficiente, mais uma citação. Os assistentes sociais devem advogar dentro da sua profissão, com outros profissionais, dentro da sociedade em geral, para garantir que jovens de gênero diverso recebam afirmação em todos os aspectos de suas vidas. Os assistentes sociais trabalharão com médicos, conforme necessário, para responder aos pedidos de tratamento médico dos jovens, para suprimir a puberdade e ou fazer a transição para o novo gênero. E agora, pense nisso por um momento. Se um jovem está solicitando tratamento médico para suprimir a puberdade, esse jovem talvez tenha 10 ou 11 anos de idade. Se uma criança dessa idade, de repente, começa a pensar, o menino, que ele não deveria ser menino não mais, ou uma menina, que ela não deveria ser menina, não é mais correto dizer para a criança, faça o que é normal e pare com essa loucura. Agora, se uma criança disser que ela quer mudar o sexo, os assistentes sociais devem garantir que ele ou ela recebe o tratamento que deseja, para que não deixem de ser tão afirmativos quanto deveriam. Então, um exemplo do Canadá, mas é algo que está começando, como nós sabemos, aqui. Os profissionais estão lutando em favor dessas medidas. Então, o que nós vemos acontecendo é a realização das palavras de Romanos capítulo 1. Vamos ler uma passagem de Romanos capítulo 1, começando em versículo 18. Onde nós lemos, a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim
procede. Então é apropriado falar sobre isso no mês de junho, que é o mês de orgulho, de Gay Pride. Junho, esse mês. É o que nós vemos ao redor do mundo. Mas o que nós lemos nessa passagem 3 vezes é a frase: Deus os entregou. Deus os entregou. Ele os entregou à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus os entregou a paixões infames. E Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O ponto é, irmãos, que declarações como a que eu citei, políticas como as apresentadas pela elite cultural em muitos países nesse mundo, incluindo aqui no Brasil, a aprovação e a promoção das piores formas de adultério não são o problema, nem são o sintoma do problema. É de fato o castigo de Deus que resulta do problema original, que é o ponto de partida de todo esse horror. Tudo começa aqui. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Tudo começa aqui. E agora, como resultado, os corações tolos do povo que rejeitaram Deus foram escurecidos. Eles foram entregues ao seu castigo final, que está sendo deixado para fazer o que eles queriam fazer em primeiro lugar. Deus diz: vocês querem fazer isso? Bom, façam. Eu vou deixar vocês no seu tolice. É o mundo em que nós vivemos. Nós odiamos isso, porque devemos. Nós falamos contra isso, porque devemos. Nós nos apegamos à verdade da palavra de Deus, como nosso texto. Está ficando mais e mais difícil fazer isso. Mas nossos pais na fé, na igreja primitiva, no Império Romano, fizeram isso pela graça de Deus, e nós devemos fazer a mesma coisa. Mas Jesus deixa claro que essa não é a parte mais difícil quando se trata do 7º mandamento. Ficar com raiva, com ira, com os pecados do mundo, a blasfêmia óbvia que está ocorrendo, a derrubada da ordem natural das coisas, em prol de uma agenda ímpia, sem Deus, contra Cristo. Essa é para nós a parte mais fácil. É como o lugar onde os fariseus pararam, condenando o mundo. Mas o fato é, nós precisamos nos lembrar o texto, o adultério não é uma questão do ato físico. A fonte do adultério está no coração, assim como a fonte de qualquer outro pecado está no coração humano. Pense no que o Senhor Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E agora pense nisso honestamente. Examine-se honestamente à luz do que o Senhor Jesus disse. Se você fizer isso, honestamente, deve fazer você e todos nós realmente se sentir muito, muito desconfortável. Essa é a questão. Não há consolo do Evangelho a menos que haja o desconforto de ter nosso próprio pecado revelado a nós. Não pode haver verdadeira alegria da salvação, nenhuma apreciação real,
da profundidade, da largura, da altura do amor do nosso Pai para conosco. A menos que haja um entendimento real de nossa absoluta inutilidade diante de Deus. Não pode haver humildade real, humildade que nos levará a buscar a Cristo, a menos que primeiro tenhamos motivos para ser humilhados. E passagens como essa em Mateus 5 deveriam nos humilhar. Deve nos levar à verdadeira pobreza de espírito, verdadeira mansidão para voltar para as bem-aventuranças. A pobreza de espírito e mansidão que resultam de nos conhecermos como nós somos. Nós somos pessoas que precisam desesperadamente da graça de Deus. Nós precisamos desesperadamente da obra do Espírito Santo. Nós precisamos desesperadamente, mais do que qualquer outra coisa, da justiça de Cristo creditada em nossa conta. Isso significa que devemos ser afetados por isso ainda mais do que fomos afetados por aquela declaração que eu li no início desse sermão. Se aquela afirmação o irritou, bom, mas se você não é tão impactado pelo que o Senhor Jesus diz aqui em Mateus 5, 28, sobre você, então você realmente não entende o quão séria é sua própria condição. Se você odeia o pecado que vem no mundo e a aprovação desse pecado nos corredores do poder, entre aqueles que tomam as decisões em nosso país, precisa odiar ainda mais o pecado que vem no seu próprio coração. Porque esse pecado é tão ofensivo para Deus, e se você deixar crescer esse pecado, brotar e apodrecer, se você alimentar esse pecado e não cortar esse pecado, remover esse pecado, o levará ao mesmo lugar que levou o mundo ao nosso redor. E é um aviso bem sério da Bíblia. Você entregue as concupiscências de nossa própria carne, com o resultado final, que nos consumimos, nos matamos, nos permitimos voluntariamente ser guiados para a cegueira e a loucura, tolice desse mundo e para as trevas, para toda a eternidade. A advertência de Jesus após essa declaração deixa muito claro quão sério é esse problema. Quando ele diz que se seu olho direito faz você pecar, você deve arrancar aquele olho. Ou se sua mão direita faz você pecar, deve cortá-lo. Ele está dizendo que nós precisamos tomar qualquer passo que seja necessário para nos proteger, para matar o pecado antes que o pecado nos matar. Não podemos permitir que o pecado se estabeleça em nossos corações. Nós temos que cortá-lo. Os antigos teólogos chamavam esse processo de mortificação. A mortificação do pecado. E Paulo fala sobre isso em Colossenses 3, 5. E ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E ele descreve seu próprio modo de vida em 1 Coríntios 9, 25 a 27. Ele diz: todo atleta em
tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E agora, essa mensagem, esse último versículo é especialmente importante para nós, pastores, mas o mesmo vale para todos os cristãos. Se falamos sobre e reclamamos sobre a imoralidade do mundo, a sensualidade, a perversão, a aprovação dessas coisas no mundo, e na nossa própria casa de portas fechadas fazemos a mesma coisa, aprovamos essas mesmas coisas, satisfazendo nossa própria luxúria, estamos, como Paulo disse, desqualificando nós mesmos. E esse aviso é sério, é um aviso que todos nós precisamos levar a sério. Como eu disse, nós precisamos matar o pecado antes que o pecado nos mate. Nós precisamos fazer o que for preciso. É o que Jesus está dizendo. Claro, ele não quer dizer que devemos arrancar literalmente um óleo se aquele óleo nos leva a pecar. É óbvio, porque se estivermos olhando para alguém com luxúria, estamos usando os dois óleos de qualquer maneira, não apenas um. Mas o que ele está dizendo é que precisamos tomar os passos difíceis, passos dolorosos. Se isso significa permanecer fiel a nosso Deus, se significa permanecer puro de coração, mantendo o foco no galardão, no prêmio imperecível que esperamos receber. Precisamos sempre ter a eternidade em mente. E se fizermos isso, perder as coisas do mundo que nos levam ao pecado, que nos tentam, é um pequeno preço para pagar. Mesmo que essas coisas não sejam más em si mesmos. Podemos nos regozijar em nossa liberdade cristã. Mas muitas vezes eu acho que reivindicamos liberdade cristã por coisas que são tentadoras demais para nós, para que possamos resistir. Nós dizemos, eu tenho a liberdade cristã de fazer essas coisas, mas essas coisas estão nos levando a pecar. Alguns exemplos. Se assistir a televisão, a filmes, leva você a pecado, e você reconhece essa fraqueza na sua vida, não há nada que diz que você precisa ter uma televisão em sua casa, ou que você precisa ir ao cinema. Certamente, assistir a televisão em si não é pecado. Ir para os filmes em si não é pecado. E o que vai acontecer se você evitar essas coisas? Você não será culturalmente informado, na vanguarda, sabendo todas as coisas que estão acontecendo. E talvez você não terá nenhuma ideia quando outras pessoas estão falando sobre as coisas atuais, filmes novos, livros novos, programas da televisão, a novela, qualquer coisa. Mas o comentador John Stott disse isso, e são palavras importantes. Ele disse, podemos ser considerados filisteus de mente estreita e sem instrução, e talvez temos que nos tornar culturalmente mutilados para preservar nossa pureza de coração. A única questão é se, em prol desse ganho, estamos dispostos a suportar essa perda e esse ridículo. Se seu Facebook faz você pecar, feche a sua conta. Se seu celular faz você pecar, desligue. Se sua televisão faz você pecar, jogue fora. Se o seu Netflix faz você pecar,
cancele a subscrição. É dinheiro gastado, desperdicido. Se o que você está lendo, olhando, assistindo, faz você pecar, lança-o de ti, como Jesus disse. E faça isso antes que o pecado se enraize. A palavra usada muitas vezes na Escritura, falando sobre como nós devemos reagir quando enfrentados com tentações, é fugir. Nós devemos fugir o pecado. Devemos não brincar com fogo. Devemos correr, não andar. Fugir da imoralidade sexual. Nós lemos em 1 Coríntios 6. Fugir dos maus desejos da juventude. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2, 22. Nós precisamos fugir, como José fugiu da casa de Potifar, da esposa de Potifar. Mesmo que isso significa, como ele, deixar nossa túnica para trás e ter que fugir sem ela, como José. Em Jó 31, 1-8, Jó disse algo que especialmente nós, homens, precisamos levar em consideração, palavras que devemos falar nós mesmos. E ele disse isso: fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo, e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semei eu, e outra coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Nós precisamos fazer uma aliança com nossos olhos também. Porque Jó deixa claro o que é a progressão. Quando ele fala sobre como o coração segue os olhos. Os olhos começam desviando o coração. E esse ciclo vicioso, destrutivo começa. Uma espiral de destruição. Mas uma espiral de destruição que pode ser evitada facilmente. Pense no exemplo de Davi e Batseba. Na destruição e dores que Davi poderia ter evitado se, ao ver Batseba tomando banho, ele simplesmente tivesse se virado e voltado para o palácio. De qualquer maneira, o que aconteceu? O seu olhar despertou a luxúria em seu coração, o que levou ao adultério, o que levou ao assassinato, o que levou à morte do filho, o que levou à separação de Deus. Nós estamos cercados no nosso país por sensualidade. Está em toda parte. É difícil, impossível realmente escapar. Mas não podemos nos permitir ser enganados por ela. Mas por que é tão importante? E por que é um desafio permanecer puro? Porque, como nós lemos em 1 Coríntios 6, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquela que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O pecado sexual dá retorno imediato em termos físicos, mas também causa mais sofrimento, mais dores, mais danos.
Porque quando nós pecamos contra nosso próprio corpo, como Paulo diz, estamos fazendo algo que é absolutamente contrário ao que somos, ao que fomos feitos em Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E individualmente nós somos o templo do Espírito Santo e o templo do Espírito Santo todos juntos. Fomos crucificados com Cristo, nós pertencemos de corpo e de alma a Cristo. Portanto, nós precisamos, em resposta, como resultado, crucificar a carne com suas paixões e desejos, como Paulo escreve em Gálatas capítulo 5. Como fazemos isso? Lembre-se que os pecados que cometemos são sintomas de um problema maior, não são o problema em si. As ações externas que fazemos provêm de uma raiz que está dentro de nós. Nosso problema não é pecados como tais, mas pecado, podemos dizer pecado com P maiúsculo. Não podemos tratar a doença tratando os sintomas. Nós precisamos lidar com a raiz do problema. Isso significa que, em primeiro lugar, nosso coração deve estar no lugar certo. A única maneira de fazermos uma aliança com nossos olhos é mantê-los focados em Cristo. A única maneira de impedir nossa mente de vagar para lugares onde não deveria ir é mantê-la direcionada ao Salvador. Não podemos simplesmente focar no lado negativo, evitar essas coisas. Nós precisamos tomar medidas, fazer coisas positivas. Precisamos ser proativos. Precisamos viver conforme passagens como Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso. Para fazer isso, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não temos nenhum poder, mas Ele é todo-poderoso. A única maneira de matarmos as más ações do corpo é fazer isso pelo Espírito Santo. Então nós precisamos fixar nossos olhos em Cristo e na cruz de Cristo. Precisamos fixar nossos corações nele. Quem Ele é, em sua nobreza, pureza, beleza, glória, excelência, louvor. Nós precisamos ser puros de coração. Focados em Deus, focados em sua glória, focados em sua bondade, em sua graça, focados em seus dons eternos. Só assim seremos capazes de evitar ser pegos na armadilha da imoralidade sexual, que promete prazer terreno, mentiras, e no final não entrega nada além de sujeira, dores e sofrimento. A sexualidade, o sexo é uma dádiva de Deus. Ele nos deu o sexo para um propósito. E como todas as coisas que recebemos de Deus, também estabeleceu parâmetros nos quais essa dádiva deve ser usada. O Senhor Jesus continua falando sobre casamento, versículos 31 e 32. E o casamento é aquela cerca que Ele estabeleceu ao redor para proteger o relacionamento sexual. É algo que dá alegria. É algo que podemos celebrar dentro dos limites que Deus estabeleceu. É uma bênção a comunhão das duas pessoas, que aponta para a comunhão entre Jesus Cristo
e sua igreja. Então, quando mexermos com algo tão sério, em breve nos encontraremos em grandes problemas. E se nosso coração não está no lugar certo desde o início, nem queremos viver dentro desses limites dados por Deus. Então, irmãos, nós precisamos começar com o coração. Somente com o coração direcionado em Cristo e sua glória, seremos capazes de permanecer puros, como Ele, nosso Senhor, é puro. Vamos orar para que Deus nos perdoe, porque nossas falhas nessa área são falhas sérias. E vamos dar graças a Deus com todo o coração pelo perfeito sacrifício de Cristo, sem o qual estaríamos completamente, absolutamente, 100% perdidos e sem esperança. E vamos pedir a Deus que seu Espírito Santo esteja operando em nossos corações, para que possamos elevar nossos corações para Ele. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nos perdoa nossos pecados nessa área quanto o sétimo mandamento. Nós sabemos que todos nós estamos culpados de pecado nessa área. Todos nós falhamos. Todos nós temos as mesmas tentações. Senhor, nos perdoa. Nos ajuda a viver uma vida pura. Nos ajuda a focar nossas mentes em coisas boas, não nas coisas ruins desse mundo, que fazem grandes promessas, mas que não entregam o que prometem. E não podem. Senhor, nos ajuda a olhar para Cristo, para que nós possamos ver o que significa ser puro e permanecer puro. E o que significa ser puro. E o propósito da pureza. Nos ajuda a fazer isso no poder do Espírito Santo, enquanto nós aplicamos o que nós ouvimos nessa palavra, usando os meios que tu nos deste, os meios da graça, vivendo em oração, súplica, buscando nosso socorro somente de ti. Senhor, nos ajuda a viver nessa maneira como a luz do mundo, como o sal da terra, mostrando que somos diferentes desse mundo, perdido em coisas que parecem superficialmente ser prazerosos, mas coisas que realmente não podem oferecer nada além de sofrimento. Senhor, nos abençoe, nos ajuda. Nós precisamos de ti. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos responder à pregação da palavra. Vamos cantar o Salmo 46. E enquanto nós fazemos isso, vamos fazer a oferta para apoiar e para ajudar nossos irmãos que têm necessidades financeiras também. O Ministério do Evangelho. Que Deus abençoe a oferta que nós oferecemos, a oferta financeira, e também o sacrifício de gratidão que oferecemos essa noite. Para vocês que estão em casa, é importante se lembrar também a necessidade de colocar o dízimo, as ofertas ao lado para a semana, para que nós podemos, e para que a igreja pode continuar a fazer o trabalho que nós somos chamados a fazer. Que Deus nos abençoe. Salmo 46. Página 27. Deus é refúgio seguro, nosso fortaleza
seja qual for a condição. A terra se movimentando, ou a montanha deslocando, águas em sua fúria, não poderemos abalar. O rio, águas abundantes, provém cidade e habitantes. Ora nela e cuidará, jamais algo lhe faltará. Brahma, nações, reinos vacilam, Deus fala, todos se aniquilam. Ó Senhor dos exércitos, Tu és nosso refúgio. Venho, Senhor, está atuando, assolações realizando, as guerras Ele faz cessar, a cobiça vem quebrar. Para eu sou Deus, obedecer, os meus poderes reconhecer. Ó Senhor dos exércitos, Tu és nosso refúgio. A congregação pode ficar em pé. Vamos confessar nossa fé com as palavras do Credo dos Apóstolos, que nós temos no binário, página 123. Em união, em unidade com a igreja de todos os lugares nesse mundo, todas as tribos, todas as nações, todas as épocas na história do mundo, nós confessamos nossa fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós dizemos juntos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos cantar agora nosso último cântico, nosso último hino, hino 50, Santo, Santo, Santo. Página 68 no binário. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com amor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triunfo, és Santo.
excelso Criador. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, receba a bênção do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Podem sentar. Tem avisos ou algo para a congregação? Então, para vocês que estão assistindo online, tenham uma boa semana, que Deus abençoe o seu povo onde nós estamos.